Olá, bom dia, meus colegas. Estamos aqui na nossa aula de toda quarta-feira, uma aula. E a nossa aula hoje vai se resumir em exercício. Nossas aulas agora vão ser os exercícios comentados. Tá? Eu vou comentar, como eu comentei semana passada, na sexta-feira, comentar as questões, tá? Que estão valendo ponto aí para a contagem final da nossa avaliação e vou dar orientações para vocês, fazer os comentários aí de cada questão. Hoje, a gente vai trabalhar unicamente a página 136 do nosso livro. Tá? Abram aí o livro na nossa página 136 e a gente vai começar a trabalhá-lo. Tá? Ok? Aberto aí a página, já dei o tempinho aí para vocês, sempre nossa aula sempre em cima do livro, claro. Tá? Então, nós vamos ter aí a sequência, tivemos as duas páginas da sexta-feira, tivemos aquele exercício, né, que serviu como introdução aí para o nosso exercício final, tá, que está valendo ponto também eles, e hoje a gente dá continuidade aí nas nossas atividades. A primeira questão da atividade vai falar aí sobre a população do continente europeu, que a gente trabalhou bastante. Né? Então, a primeira questão ele diz aí, sobre a população do continente europeu, pede para completar aí nos quadrados, V se verdadeiro, F se for falso. Aquelas questões que a gente já está acostumado aí a trabalhar no nosso ano letivo aí, desde o sexto ano. Tá? Então, o primeiro quadrado aí, ele é da afirmativa aí que a maior parte dos países, aí, claro, do continente europeu, apresentam baixa densidade demográfica. Então, a gente vai ver se eles apresentam baixa densidade demográfica. É só a gente lembrar o que é que vem ser densidade demográfica. É o quantitativo populacional dentro de um espaço, de um determinado espaço geográfico, na sua área aí, da sua extensão territorial, medida aí em quilômetros quadrados. Então, a gente sabe quando tem muita gente, em um espaço geográfico muito grande, um espaço territorial muito grande, depende da distribuição da população no território, ok? Então, aí, a gente lembrar do continente europeu, dos países do continente europeu, saber se eles são populosos e são povoados, aí como povoado que vai dar a base da densidade demográfica de cada país do continente europeu. Aí ele pergunta, a maioria, né, a maior parte dos países apresenta baixa densidade demográfica? É verdadeiro ou falso isso aí? Tá? Então a gente vai lá, bota o F ou V de acordo com a análise aí, se for verdadeiro ou falso. Tá ok? O segundo quadrado aí, ele diz, a maior parte da população vive em áreas urbanas, a maior parte da população dos países do continente europeu. Né? A gente sabe que uma extensão territorial das cidades, uma área municipal, né? A área do município ela tem a área urbana e tem a área rural. Então, é isso que ele está afirmando aí. Se a maior parte da população vive na área urbana, se ela não vive na área urbana, a maior parte da população vai viver na área rural. Tá? Então, a gente tem que pegar as características da dinâmica da produção, das atividades econômicas, tá? Tanto das cidades como do campo, e a gente vai detectar aí se essa afirmativa aí, se ela é verdadeira ou falsa. Tá? O terceiro, ele diz aí que os países com menor taxa de população urbana se localizam no leste europeu. Vai trabalhar a regionalização do continente. A Europa Ocidental e o leste europeu. Aí vamos lembrar que o leste europeu é aquela parte do continente europeu que, na divisão da bipolarização entre capitalismo e socialismo, o leste europeu foi o socialismo aí, pós Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 80, início de 90. Então, a gente saber aí como é a caracterização da população, se a população ela é urbana ou se ela é rural. E se ela é urbana ou rural, se a maior parte dos países do leste europeu apresentam qualquer uma dessas duas características. Tá?
O último quadrado aí vem falar, a população urbana teve um grande crescimento após 1950, após a década de 50, isso no continente europeu, tá? Então, vamos confundir com o Brasil. Essa data aí, 1950, ela confunde muito, tem muito a ver com a questão do crescimento populacional brasileiro no Brasil. E em outros países, de acordo com o contexto histórico, né? E aí, no continente europeu, a gente vai ver aí se essa data confere aí, né, esse contexto histórico da década de 50 do século passado, do século 20, se a população urbana aí dos países do continente europeu teve um grande crescimento. Aí a gente vai ter que fazer a releitura, tá, do que a gente trabalhou e para tentar responder aí, responder de maneira correta, ok? Segunda questão, né, fala aí sobre as moradias e os transportes nas cidades europeias. Qual é o papel do poder público? Né? Isso fala muito aí com a mobilidade urbana, com a mobilidade interestadual e até mesmo internacional dentro do próprio continente europeu. Vamos lembrar que nós temos aí uma malha viária que se estende por países, principalmente rodovias e ferrovias, hidrovias também, e cada país, cada cidade, o poder público aí de cada país, ou mesmo da União Europeia, como é que ele trata essa questão aí dos transportes nas cidades europeias. Aí ele está falando nas cidades, né? Então tem cidades aí interligadas aí com vias férreas, vias rodoviárias, tá? É só ir lá no setor de transporte, na página lá que a gente trabalhou, e aí que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas se eu puxar aqui, não vou puxar aí do computador, senão nós vamos ter aí espaço industrial, tá? Mas deixa eu lembrar, nós vamos ter aí na página 133, tá? 133 a gente tem aquele mapa lá que vai mostrar a malha viária, que é a malha dos transportes do continente europeu, aí dá para a gente trabalhar, tá? Então é só ir buscar na página 133, tá ok? Terceira questão, a gente já tem 7 minutos, né? Ele pede para analisar o quadro e fazer as atividades abaixo. Então, o que é que o quadro está mostrando, essa tabela aqui, né? No mundo? Taxa de fertilidade, tá? Número médio de filhos por mulher. Isso, não, estudo feito, esse levantamento feito em 2017. Tá? Então, ele mostra na África aí, tá? O número de filhos por mulher. Ora, na África, tá? Geralmente, é uma média de 4,7 filhos que cada mulher tem, tá ok? Na Oceania, tá? 2,4, quase 2,5 de filhos por mulher. Claro que não são 2 filhos, isso é a média, tá? Então, a taxa de fertilidade. Tá? América Latina, tá? No Brasil aí no meio, 2,1, uma faixa de umas... A taxa vai de 2 aí, filhos por mulheres, aí a taxa de fertilidade aí da América Latina. Na Ásia, tá? 2,2. Tá? Na América anglo-saxônica, vamos lembrar, América anglo-saxônica, aqui no continente americano, Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, a América anglo-saxônica, 1,9. Lembrando que o Canadá e Estados Unidos são países de primeiro mundo. Tá? E na Europa, 1,6. Dá para a gente observar aí que a menor taxa de fertilidade, tá, de filhos por mulher na Europa é o mais baixo do mundo, é 1,6. Então, significa dizer que a mulher lá, ela habitualmente tem menos filhos comparado com as outras regiões do mundo. Tá? Isso vai mexer lá com o contingente populacional, que a gente até trabalhou lá em cima, a questão da população, ok? Então, esse quadro aí é o que vem nos informando, tá? E aqui embaixo tem letra A e letra B, também tem a número 4, aqui está trabalhando diretamente com a população europeia. Tem questão na prova sobre população europeia, com toda certeza, tá? Então, a letra A aqui da terceira questão, que apresenta essa tabela aí desse quadro, e diz, aí já é brincadeira, né? A gente acaba de ler, que continente apresenta o maior número médio de filhos por mulher? Ele está aí, tá demonstrado aí, é só olhar, tá? O maior aí, tá? E aí diz, e qual apresenta o menor?
né? Daí dá para a gente entender que as regiões, os continentes aí que apresentam o maior número, ele tem o maior número também de países subdesenvolvidos, tá? E que tem menos, tá? A taxa de fertilidade menor são países, são regiões aí onde tem países os países desenvolvidos, né? Os países considerados de primeiro mundo, os que têm a melhor qualidade de vida, os que têm uma educação de excelência que faz com que as pessoas tenham a conscientização, o governo pratica o planejamento familiar, e isso daí vai incidir numa taxa menor de fertilidade aí por mulher, a questão de número de filhos por mulher ou por casal. Sempre é bom lembrar isso, que quando a gente trabalha com famílias tradicionais, a gente trabalha com o pai e a mãe junto. Quando a gente vai analisar a questão da fertilidade, quem fertiliza é a mulher. Então, tem mulher que não tem parceiro fixo, ou melhor, não é casada, não tem aquela família montada, mas ela tem seu filho. Às vezes tem dois, às vezes tem três, dependendo, né, do caso. Tá? Então, isso daí ele mexe muito com essa questão, né, de países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. Tá? Então, é só a gente analisar aí que a gente já trabalhou isso também, tá? E é muito fácil de responder. Aliás, a pergunta é bem direta, né? Me pergunta aí só qual é a região, então cabe aí responder só isso mesmo. A letra B, ele diz aí, que fatores ajudam a explicar o baixo crescimento demográfico no continente europeu? Então, tem vários fatores que, inclusive, já fizemos comentário agorinha, um pouquinho atrás. Então, é só olhar lá os fatores. Por que em determinados países a taxa a taxa de fertilidade, a taxa do crescimento vegetativo, eles são menores, o baixo crescimento demográfico. Então, quando o crescimento demográfico é muito baixo, significa dizer que nasce muito pouco. A população aumenta, mas aumenta muito pouco. E tem regiões que a população aumenta muito. Isso daí vai dar a dimensão do crescimento demográfico, né? Da densidade demográfica, que a gente já trabalhou na questão anterior também. Aqui uma questão vem buscando a outra, muito fácil da gente trabalhar. A gente sabe que a geografia não é bicho de sete cabeças, seja lá qual for o ramo que ela estiver analisando. Aqui, no caso, a questão social, né, dispostas aí em uma massa continental, no nosso caso aqui, o continente europeu. Tá? Quarta questão, sempre trabalhando no continente europeu, sobre o envelhecimento da população europeia, responda. O que se deve a esse envelhecimento? Por que no continente europeu o número de idosos é bem maior do que em determinadas regiões, como a América Latina, por exemplo, como a África? Então, é muito comum, quando a gente analisa a pirâmide etária, a gente vê que o topo da pirâmide etária ele é mais largo. Então, significa dizer que tem uma quantidade maior de idosos aí na faixa de 70, 75 anos, 80 anos, 85 anos, até 90 anos. Aí ela vai achatando aí com 95, 100 anos de idade. Mas essa taxa aí, essa média aí, essa faixa etária de 80 anos, ela é muito larga. Significa dizer que tem muitos idosos. Significa dizer que o idoso morre menos, ou seja, ele custa mais a morrer. Só quando a doença quando ele está cometido uma doença muito grave que não tem mais jeito. Mas quando ele tem uma excelente qualidade de vida, ele não morre muito cedo, como em alguns países. Vai morrer com 60 anos, 65 anos de idade, 70 anos. Geralmente ele alcança a casa dos 75, 80, 85 até 90 anos. Então, por quê? Aí está perguntando por que que acontece isso no continente europeu. Eu já até dei uma dica aí, sem problema nenhum. A letra B. Qual é a principal preocupação do governo em relação a isso? Ora, se a taxa se o número contingente populacional na faixa da terceira idade é muito grande, tem muitas questões aí, que inclusive aqui no Brasil estão se debatendo, estão modificando as leis na questão aí, a gente assistiu isso, até eu fui atingido, que eu pensei que eu ia me aposentar, já não vou mais. Então, ela vai passar por isso aí, questão de aposentadoria, é só a gente analisar, lá está tudinho lá nas nossas páginas anteriores, ok?
Quinta questão, sobre os grupos étnicos que constituem a população europeia. Sabemos que a população europeia é uma coxa de retalho, né? São vários grupos étnicos aí, então ele pede para responder a questão. Aí vem a questão A. Quais são os principais grupos que deram origem aos idiomas mais falados na Europa? Muito fácil. Está lá na nossa página anterior. Se a gente for buscar, se eu for ficar retornando aqui a página, ainda vou demorar um pouquinho a encontrar, mas a gente tem isso daí com toda certeza, né? Página 112 vem trazendo aí povos e culturas, tá? E o que a gente estava trabalhando antes, a questão dos idosos, tem na página 110, 111 também. É só a gente voltar ao conteúdo que a gente acha. Tá tranquilo, tem tudo no livro, meus colegas. Tá? Vamos lá. Letra B da quinta questão, não é isso? Explique o termo minoria étnica e cite os grupos que são assim considerados na Europa. Nós temos lá minoria muito fácil, né? Então, menor quantidade aí do contingente populacional, dependendo da sua etnia. Então, é a minoria étnica. E aí ele pede para explicar o que é a minoria étnica, muito fácil de explicar, e pede para citar os grupos lá na Europa, tá? Os números que são considerados assim na Europa. Tá? Então, temos vários povos, é só a gente ver quais são os minoritários. Temos lá tranquilo. Tá? Sexta questão, ele pede para comparar o mapa da página 114. Não vou puxar aqui, senão vai demorar bastante, eu vou procurar aqui no meu livro. Vocês têm o livro de vocês, aí é só analisar lá na página 114, temos 2 mapas aí. Tá? Vai falar sobre a desintegração e conflitos do continente europeu, tá? E pede para indicar as mudanças ocorridas nos territórios dos países europeus. Tá? Temos aí a Europa, a questão do leste europeu até 1991, tá? Quando acaba o período da bipolarização, nós vamos ter aí uma mudança territorial aí em alguns países vão se unificar, outros países vão se desagregar, vão se transformar uma república consistente aí com vários países, ela vai se desagregar e vai transformar em várias nações, vários países, várias fronteiras, várias políticas. Então, é só a gente procurar aí lá na página 114 que a gente vai achar essa questão aí. E a última questão é que transformações políticas e econômicas ocorreram na Europa Oriental na década de 90, após a dissolução da União da República Socialista Soviética. Trabalhamos isso também lá, meu amigo, né? Vai passar aí a questão aí do desmembramento da União da República Socialista Soviética. Vários países vão surgir, todos vão mudar a sua característica entre o modelo de produção sobre a economia capitalista ou socialista. A gente sabe que o socialismo deixou de existir em vários países, ou todos os países voltaram a adotar o modelo de produção e econômica capitalista. Então, é isso que a questão trata aí. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer na Alemanha? O que é que vai acontecer no leste europeu, principalmente na dissolução da União Soviética? Vamos ter aí formação aí de grupos, a gente analisa isso, tem lá na página, não tem aqui de cabeça, mas a obrigação de vocês aí no livro, só voltar na página anterior e fazer a leitura que a gente encontra a resposta muito fácil. Tá ok, meu amigo? A nossa aula de hoje é só isso, tá? Então, a gente fica por aqui, na sexta-feira a gente volta com o exercício aí da página 137, tá ok? E aí vocês respondam isso numa folha de papel com pauta, ou até mesmo no caderno, só que vai ter que ser retirado. Uma folha de papel com pauta é bem melhor. Bota lá a página 136, exercício, página 136, vem ler desde lá da primeira questão, segunda questão, terceira questão, respondendo as letras aí, letra A, letra B, quarta questão, letra A, letra B, quinta questão, letra A, letra B. E na sexta questão a gente vai ter aí perguntas aí que a gente vai responder também, tá ok? Então, a gente se encontra aí na sexta-feira,
tá? A nossa grande sexta-feira, que a gente tem 2 aulas, a gente vai trabalhar o exercício da página 137. Tá ok, meus queridos? Então, um abraço para vocês. Até lá, a gente se encontra. Sexta-feira. Bye.